Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Admirável Mundo Velho. Eu me chamo Arlindo Pereira e essa é a minha mãe. Maria Araújo. Esse vídeo é para falar sobre o conceito de reunião familiar, mas antes da gente começar, eu vou deixar ela vender o peixe. Minha mãe é professora de yoga e também tem um canal aqui no YouTube. Fala um pouquinho do seu trabalho. Bom, o nome do meu canal é Do Pânico à Paz. Por conta da minha história, há cerca de 20 anos eu tive síndrome de pânico e o yoga me trouxe a paz tão esperada. E aí eu resolvi dar esse nome para o meu canal, em que eu coloco conteúdo de yoga. O link está aí na descrição e também tem a bolinha aí no cantinho. Eu quero falar nesse vídeo sobre reunião familiar e como eu trouxe a minha mãe aqui para Portugal. Reunião não é o mesmo que reagrupamento familiar. Reagrupamento familiar é quando a pessoa vem para morar aqui em Portugal e está limitado ao cônjuge e aos filhos menores de idade, ou que estejam estudando aqui em Portugal. E eu tenho já um vídeo gravado sobre isso que você pode conferir clicando aí no card. A gente vai falar sobre reunião familiar, que é a possibilidade dos familiares que não estejam contemplados na lista de pessoas que possam fazer reagrupamento familiar, que possam se reunir, ou seja, visitar seus parentes em Portugal no período limitado ao turismo, que é de 3 meses. Agora, durante a pandemia, as viagens de turismo estão suspensas, então as pessoas não podem vir passear livremente aqui em Portugal, mas existe essa exceção para quem é familiar de pessoa que mora ilegalmente aqui em Portugal. Então a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente fez. E para isso eu quero ir direto no site do SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eles têm um texto que eu vou deixar aí na descrição, onde eles descrevem exatamente qual é o conceito de reunião familiar e o que está permitido ou não nesse momento. Nos termos das normas aprovadas para fazer face à atual situação epidemiológica, é permitida a entrada em Portugal de cidadão nacional da União Europeia, nacionais de estados associados ao espaço Schengen e membros das respectivas famílias, assim como de nacionais de países terceiros com residência legal no Estado-membro da União Europeia. Se a situação não se enquadra no parágrafo anterior, o objetivo da viagem deve ter uma função ou necessidade essencial, devidamente comprovada. No caso de casais, deve, em qualquer caso, tratar-se de uma relação estável e duradoura. Para o efeito, serão avaliados todos os elementos que possam demonstrar o declarado, tais como evidência de visitas ou encontros regulares, viagens em conjunto, bens em comum, contas conjuntas, documentos nominativos remetidos para o mesmo endereço, entre outros. O caráter essencial da viagem não invalida a necessidade dos cumprimentos dos requisitos que a lei prevê para admissão em território nacional, nomeadamente a necessidade de visto se a finalidade da viagem for de reagrupamento familiar, que não é o caso. A avaliação é sempre casuística, atendendo à documentação ou fundamentação apresentada no posto de fronteira, incluindo o comprovativo da relação familiar invocada ou outros elementos que o passageiro entenda relevantes. A verificação de toda a documentação, assim como o cumprimento de todos os requisitos previstos nos artigos tais da lei tal e ao Código Fronteiras Schengen, é feita apenas no momento do controle efetivo da fronteira, termos em que não há lugar à emissão prévia de declaração que confirme ou autorize a viagem. Isso é bem importante. Então, deixando claro, turistas não precisam de visto para vir passear nem em Portugal, nem nos outros países da União Europeia, do espaço Schengen. No momento, na pandemia, as viagens de turismo estão suspensas, mas existe a exceção da reunião familiar. E reunião familiar que, como diz o texto, cujo objetivo da viagem deve ter uma função ou necessidade essencial devidamente comprovada. O que aconteceu? A gente passou por uma situação que se caracterizou essa necessidade comprovada. Basicamente, minha esposa foi no Brasil pegar a carteira de motorista e, por conta disso, eu pude alegar que eu tinha necessidade da ajuda da minha mãe para tomar conta da minha filha. Isso não é exatamente o caso, eu consigo tomar conta dela sozinho, mas por conta disso a gente conseguiu fazer essa comprovação, digamos assim, né? Existia o argumento legal para possibilitar essa viagem. Então, o que eu fiz foi, eu preenchi uma série de documentos, termo de responsabilidade no site do SEF, carta convite, e dei uma cópia de todos os nossos documentos, então o meu título de residência, o título de residência da minha filha, comprovativo de morada, o
comprovante do aluguel nas finanças, no caso. Teve mais alguma coisa? Não, basicamente isso, além dos documentos de viagem normais que os passageiros já têm que preencher de qualquer forma, assim como o exame de Covid feito nas 72 horas antes do embarque. Os links estão todos aí na descrição, mas com relação à carta convite, a carta convite ela tem um formato livre, então eu quero compartilhar como foi que eu fiz minha carta convite. Termos muito simples, eu escrevi assim, e aí o texto também está aí na descrição do vídeo. Ao oficial de controle de fronteira, ao funcionário da companhia aérea. Carta convite, reunião familiar, fundamentação. Eu, meu nome completo, nascido a data de nascimento tal, nacional do Brasil, residente em meu endereço aqui, código postal tal, cidade tal, distrito tal, titular do título de residência número tal, emitido a tal data, na cidade tal e válido até tal data de validade. Titular do passaporte tal, emitido a tal data na tal cidade do Brasil e válido até tal data. Convido a pessoa, minha mãe no caso, nome completo, mesma coisa, nascida a tal data, nacional do Brasil, titular do passaporte tal, emitido a tal data, tal cidade do Brasil e válido até tal data para, e aí o motivo essencial da viagem. No meu caso eu escrevi, para que a minha mãe tome conta da minha filha, que tem 3 anos, eu preciso que ela tome conta da minha filha para que eu possa trabalhar. De novo, é só uma mera fundamentação jurídica, mas foi o que possibilitou a vinda dela para cá. E aí, quais são os motivos essenciais que estão inclusos nisso? Boa pergunta. Poderia ser alguma doença ou nascimento de um filho, se fosse o caso. Não sei se uma celebração de um casamento ou qualquer coisa assim seria um motivo considerado essencial e não adiável, mas você pode inclusive mandar um e-mail para o CEF, para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, perguntando se a situação pela qual você está passando de fato seria considerada como essencial para realizar a imigração. O que mais? Neste período ela ficará hospedada em minha casa e eu serei integralmente responsável pelas suas despesas conforme termo de responsabilidade anexo. Estarei no aeroporto tal a aguardar a sua chegada e estou disponível no telemóvel número tal para quaisquer questões que se façam presentes. Cidade, data, assina e já era. Eu mandei esses documentos todos para ela assinados e escaneados para ela imprimir no Brasil, então não precisei mandar nada pelo correio, nem autenticar, apostilar, nada disso. E pronto. E aí minha mãe agora vai contar como foi a experiência dela lá no aeroporto do Brasil e depois na imigração aqui no aeroporto de Portugal. E eis-me aqui. Então, foi tudo muito tranquilo, tudo mesmo, assim, não tive nenhuma dificuldade. Fala primeiro do aeroporto lá no Rio. Eu cheguei, no check-in, para fazer o check-in, não pediu nada, só a passagem e o passaporte, mais nada fora isso. E o exame de Covid também. E o exame de Covid, sim, sair em toda parte é pedido para mostrar. Na Polícia Federal, a mesma coisa, passaporte. Na imigração aqui. Na imigração. Conta como é que foi. Saiu do avião, saí do avião, peguei aquela filinha, e o avião vinha, entre aspas, bem cheio, mas com espaço. Eu reparei muito isso. Espaço de uma cadeira vazia para outra pessoa e assim... Foi o voo da TAP, né? Foi. Isso. E foi. E quando chegou na minha vez na imigração aqui, perguntou o motivo da minha vinda, aí eu falei reunião familiar, mas para que assunto? Aí eu falei, minha nora precisou viajar ao Brasil e eu vim ficar com a minha neta e o meu filho. Aí puxei toda a documentação e fui só mostrando. E aí tudo bem, desejou felicidade aqui, carimbou e tô eu aqui. Quer dizer, é bastante simples, uma vez que você tenha todos os documentos comprovando, não tem por que ter nenhum tipo de preocupação. Mas mais uma vez deixando claro como o texto diz, essa verificação é feita apenas no momento do controle efetivo da fronteira, termos em que não há lugar à emissão prévia de declaração que confirme ou autorize a viagem. Ou seja, basicamente você só vai descobrir se vai poder entrar ou não no momento da imigração, no ato aqui, da imigração, já do aqui. lado de cá. Eu não sabia que corria esse risco. Eu dei os documentos todos para minha mãe e falei, apresenta lá, fica tranquila. Na verdade eu não sabia se ia funcionar ou não, eu já tinha visto, não foi uma loucura assim, eu já tinha visto
Um casal de amigos trouxe os pais da menina para passar um mês aqui, e também um youtuber conhecido aí, o tio Michael do canal Portugal Diário. Abraço pro tio Michael, que veio com a mãe dele e também ficou aí um tempão. Então eu sabia que seria tranquilo, mas a burocracia deixa essa subjetividade, né? A decisão é sempre do agente e ele pode olha pra sua cara e decidir se você vai entrar ou não, basicamente. Mas enfim, uma vez que a documentação foi toda apresentada, tá tudo certo. Chegando aqui, todos os viajantes que vêm do Brasil, independente de serem portugueses ou brasileiros, de terem visto ou não, precisam ficar 14 dias de quarentena, que acabou agora, então agora a gente já está podendo passear e em breve vai ter muitos vídeos aí de nós passeando juntos no canal. E é isso, espero que tenha esclarecido as dúvidas que você tenha sobre esse assunto. Estou à disposição para responder quaisquer eventuais dúvidas que vocês tenham, deixe os comentários aí no canal. E é isso, aquilo que todo youtuber pede, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!